Bom dia, me chamo Maria Luísa Dias, sou acadêmica do 7º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e apresento hoje, juntamente com a minha equipe formada pelo doutor e orientador Tiago Furtado e coautora Sofia Mafra, nosso projeto de pesquisa intitulado Influência da avaliação psicoterapêutica na recidiva de ganho de peso após a cirurgia bariátrica, um estudo descritivo transversal observacional. A obesidade hoje é considerada uma doença crônica grave de importância mundial. Dados de 2019 demonstram que 650 milhões de pessoas são obesas e no Brasil, esse número alcança cerca de 25 milhões de pessoas, sendo 5 milhões delas elegíveis à cirurgia. Como tratamento padrão ouro, a cirurgia bariátrica destaca-se em cenário nacional e mundial pelo seu crescente acréscimo de pacientes optando por fazê-la. Em média, são realizadas 580 mil cirurgias por ano em todo o mundo, sendo que dentre delas, 105 mil são feitas no Brasil. De fato, é sabido da relevância dessa cirurgia no auxílio principal no tratamento da obesidade, principalmente por ela provocar uma redução de peso considerável e concomitante melhora do perfil metabólico do paciente, com frequente remissão de doenças, em destaque diabetes mellitus tipo 2. Há melhoras sensíveis em quadros de hipertensão arterial, dislipidemia, risco cardiovascular e até melhorando o prognóstico de pacientes com câncer. Além disso, a realização da cirurgia bariátrica provoca relativo impacto no sistema de saúde ao diminuir os custos com obesidade e seus desdobramentos negativos, o qual chega próximo aos 6 bilhões de dólares anuais. E com destaque do nosso trabalho, evidências científicas recentes corroboram para uma melhora significativa de questões psicossociais e mentais de pacientes operados, os quais apresentam melhora no humor, na motivação, na forma com que se enxergam e se projetam a médio e longo prazo, corroborando para um aprimoramento psicológico do paciente, sobretudo pelo excesso de peso perdido através da cirurgia. Bom, já sedimentado o entendimento da importância da bariátrica no tratamento da obesidade, buscamos em nossa pesquisa ampliar o nosso entendimento e questionar até que ponto a cirurgia bariátrica em si trata o paciente obeso como um todo. O fato é que ela definitivamente atua em uma melhora significativa na redução de peso, no quadro metabólico e na redução de comorbidades. Porém, seriam apenas esses fatores que definiriam o sucesso do tratamento da obesidade? Quais outros fatores influenciam no aparecimento dessa doença? E mais, até que ponto a limitação da cirurgia bariátrica na atuação da melhora desses outros fatores? Assim, ampliando os nossos questionamentos para além das causas orgânicas da obesidade, buscamos investigar até que ponto o comportamento do indivíduo e a sua relação anterior, posterior e atual com a comida podem influenciar no resultado da sua cirurgia bariátrica. Finalmente, em nossa pesquisa, objetivamos analisar a influência da avaliação psicoterapêutica na recidiva de ganho de peso após a cirurgia bariátrica. Como método do nosso trabalho, fizemos um estudo descritivo transversal observacional, cujos critérios de inclusão são pacientes que realizaram cirurgia entre 2010 e 2018, de 18 a 65 anos, que fizeram sleeve ou Y de Roux, com no mínimo 2 anos e no máximo 10 anos de cirurgia. O cálculo amostral foi realizado com estudo piloto com 30 pacientes para estimar a porcentagem de recidiva e foram necessários 229 pacientes através deste cálculo. Enviamos aos nossos pacientes um questionário via e-mail, como demonstrado na tela, com 5 domínios de perguntas e 18 questões de múltiplas escolhas que posteriormente serão melhor definidas. Inicialmente, tivemos um universo de pacientes de 3.136 pessoas, em que conseguimos contactar por meio de ligações 1.774 pacientes. 455 deles aceitaram e receberam nossa pesquisa via e-mail e apenas 235 responderam à nossa pesquisa. De fato, com esses valores, vimos que tivemos grande dificuldade na execução do nosso projeto, sendo essa dificuldade inicialmente devido a um cálculo amostral muito discrepante com o que a gente buscava, então sendo necessário realizar um outro através de um estudo piloto. A própria pandemia por si só foi um dificultador para que a gente conseguisse contactar os nossos pacientes. Além disso, os pacientes, por sua vez, em sua grande maioria, não desejaram responder à nossa pesquisa. E, por fim,
tivemos um pequeno desafio em decidir qual o melhor parâmetro seria para se definir a recidiva de ganho de peso. Bom, com a parcialidade dos nossos resultados em mãos, como dados descritivos, foram buscadas variáveis de idade, tempo de cirurgia, peso pré-operatório, peso no primeiro ano após a cirurgia, menor peso no pós-operatório e peso atual, sendo obtidos valores absolutos dessas variáveis, mínimo e máximo, e foram feitos cálculos de média de desvio padrão para todos eles. Como variáveis categóricas, foram avaliadas e estratificados os pacientes quanto à técnica de cirurgia realizada, gênero, presença recidiva ou não, e tratamento psicoterapêutico. Destaco aqui que nosso resultado absoluto de recidiva, de 33,5% da amostra, conversa com os dados da literatura mundial, que gira em torno de 40%, corroborando para a veracidade da nossa pesquisa. Além disso, também foram definidos que, para aqueles pacientes que tiveram recidiva, a tiveram por volta dos 6 anos e meio após a cirurgia bariátrica, que também tem respaldo na literatura mundial. Os dados da pesquisa foram tratados por uma profissional de estatística, levando em consideração a referência de recidiva de ganho de peso, sendo aquela em que ocorresse um aumento de 15% ou mais em cima do menor peso obtido pelo paciente após a cirurgia. Embasamos esse valor tanto em um estudo da Universidade de Pensilvânia, que comparou diversas formas de se encontrar recidiva de peso, quanto um estudo brasileiro nessa área também da bariátrica. Dessa forma, cruzamos informações através de cálculos de Q quadrado e por hora obtemos alguns resultados que tratam da correlação entre as variáveis recidiva de peso e execução de psicoterapia. Como a nossa pesquisa ainda está em andamento, ressaltamos que a nossa equipe não acredita que a relação entre recidiva de peso e acompanhamento psicoterapêutico seja de fato inexistente, assim como mostrar os valores de P do nosso resultado. Acreditamos nessa impossibilidade por alguns motivos, como a própria dificuldade que tivemos ao longo do nosso trabalho de não termos base científica em nenhuma outra publicação que fizesse uma relação semelhante à que estamos propondo em nossa pesquisa. Além disso, ressaltamos também que toda a literatura corrobora para o maior benefício de qualidade de vida, melhora psicossocial e mental dos pacientes que realizam acompanhamento psicoterapêutico. Assim, estabelece como realmente difícil essas características já tão embasadas na literatura serem tão discrepantes com o nosso cálculo inicial. Dessa forma, prosseguiremos o nosso estudo e reavaliaremos as possíveis técnicas estatísticas utilizadas até então. Assim como dito previamente, nossa discussão e análise de resultados ainda está sendo feita. Porém, já delineamos alguns tópicos que queremos discutir e aprofundar mais em nossa pesquisa, ressaltando a importância da bariátrica para além da perda de peso e da melhora das taxas metabólicas, mas também no perfil psicossocial do indivíduo, abrangendo o conceito de tratamento da obesidade, tendo a bariátrica como instrumento principal, mas não único do tratamento em si do paciente obeso, levando em consideração características psicológicas do paciente, o impacto positivo da cirurgia na saúde mental dos operados, diferentes determinantes de reganho de peso e discussões também sobre a melhor terapêutica a ser seguida para os pós-bariátricos. Caminhando para a conclusão da nossa pesquisa, trazemos ainda alguns desafios que estamos enfrentando na execução da nossa pesquisa a nível Brasil. O contexto em que vivemos, como alunos das ciências médicas e com o apoio do Comitê de Pesquisa e Extensão na faculdade, é de fato um grande diferencial na possibilidade na própria execução da pesquisa. Porém, sabemos que esse contexto é ímpar e que diminui drasticamente o acesso dos alunos à possibilidade de fazer pesquisa. Assim como dito previamente, nossa discussão e conclusão ainda estão sendo realizadas, mas desde já agradeço muito a oportunidade de fazer pesquisa e me coloco à disposição para maiores dúvidas. Muito obrigada. Essas são as nossas referências. Obrigada.